noite, amigos do The Dealers. Mais uma vez, um episódio inédito para vocês. Sempre com convidados especialíssimos, falando um pouquinho da nossa indústria automotiva de veículos do Brasil. Hoje a gente vai contar uma história bem legal, bem de uma pessoa que participa já há muito tempo do mercado de motocicletas. Ele é formado em engenharia, e ele trocou a carreira de engenheiro por duas rodas ainda nos anos 80. A gente é mais ou menos aqui, a gente é contemporâneo, né? E viveu várias situações assim de mercado, de eventos juntos, que ele vai contar depois. Ele já participou do Enduro da Independência e foi top 5 nas 24 horas de Boldor, no circuito como Le Mans, Imola e Paul Ricard. Então, eu estou aqui com o Marcelo Bessa, muito obrigado por estar aqui. É um prazer receber você aqui no The Dealers. Eu queria que você começasse contando a história aqui. Foi teu pai que fundou a concessionária, que tinha... Como é que é essa história? Conta pra gente, por favor. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui presente, pelo convite. É muito bom ter essa hora de papo de moto, de papo de história. A gente às vezes esquece de ficar naquele dia a dia. Então, isso é muito legal poder falar, de certa forma, é um trabalho bem legal, bem gostoso, que tem a ver o trabalhar e o gostar do que faz, né? Então, tem uma história longa aí. Acho que se uma hora a gente vai ter que resumir bastante aí, viu, Vamos embora. Bom, a história toda começa com meu pai, realmente, em 1972, quando ele em São Paulo, a gente era do Rio, aí ele veio para São Paulo a trabalho e começou a trabalhar com uma loja de usados, de veículos usados que foi passado para ele gerenciar. E dali ele começou o comércio dele. E aí ele conseguiu fazer dessa loja depois uma grande loja, que era chamada Fórmula G, que era uma concessionária de MP Laffer, de Puma, e que virou Honda também, na época. Isso na Praça Pan-Americana. Na Praça Pan-Americana em Pinheiros. Então ele foi crescendo essa loja, era uma loja bem conceituada, bem bonita, e lá virou um centro de... E você era um menino na época? Na época eu tinha 13 anos, né, 13 para 14 anos, ali já em 75, 74, foi quando eu ganhei a primeira moto. Então ele não aguentou, ele não conseguiu segurar a nossa... Somos 4 irmãos, né? Eu sou Mas em mais 75, você ganhou a primeira moto, você tinha 15 anos, 14 anos. Eu tinha 14 anos. Então, 14 anos. já saía de moto. Então, porque ali na rua, a gente morava numa rua ali em Altos Pinheiros, que era bem tranquila, e quase todo mundo já tinha uma motinha. Já tinha aquela Mini Enduro, já tinha Graziella, já tinha Velosolex, todos tinham uma motinha pequena. E então a gente ficava ali, né, querendo ter a moto. E quando ele começou a trabalhar com a Honda, ali a época eram importadas, as motos eram importadas, né? Então, Sim. desde aquelas pequenininhas até as grandes. Setentinha, Isso, né? Até a exatamente. Sete Galo. Isso. É. Aí a setentinha foi que nos conquistou. Exato. Entendeu? Aí a gente tanto fez, 4 irmãos, eles mais velhos que eu, conseguiram convencer a ter uma ST70. O duro era eu convencer meus irmãos que eu queria usar a ST70, entendeu? Mas, de certa forma, a gente foi usando, foi fazendo um rodízio, uma amizade aqui e ali. Aí meu irmão saiu para estudar em São José dos Campos, e aí foi ficando a moto no meu poder, e eu usando cada vez mais a moto no bairro. E era o meu veículo o dia inteiro, né? Eu ia para o Clube Altos Pinheiros, eu ia para casa dos amigos, eu ia para os lugares. Então, era uma liberdade muito grande. Naquela época nem capacete usava, né? Não, então, deixa eu contar uma história para você que eu nunca contei. Bem interessante também. Eu sempre gostei de andar de moto, sempre quis andar de moto. Meu pai nunca deixou. Meu pai era concessionário Honda, mas ele era presidente de um grupo grande, né, de concessionário Honda, mas eu era proibido de ter moto. Então, o primeiro dia que eu juntei, e eu tinha lá uns 20 anos, por aí, 19 para 20 anos. Eu fui escondido na concessionária Mesbla, que meu pai era presidente, e cheguei pro gerente e falei assim: você me vende uma XL no cartão? No cartão. Aí, e tinha um cartão Mesbla na época. Ele falou assim: se teu pai descobrir, ele me manda embora. Eu falei: não vai descobrir. Foi você, eu vou. Tá. Eu falei: você entrega a moto porque eu não sei andar. Você entrega a moto. E eu comecei a treinar na garagem do prédio.
eu andava só com a moto no garagem do prédio, fiquei andando com a moto no garagem do prédio um tempão, Isso, eu lembro. até ter preparado para tirar uma carta. Olha. Ó, mas era uma paixão, assim, uma coisa maluca, né? E aí nunca parei mais. Mas é São interessante. muitas histórias assim. É. São muitas histórias assim. A gente tem hoje negócio e olha, são muitos que aparecem assim. Exato. Aí, e aparecem ao contrário também, sabia? É. Aparece pai comprando moto e fala para não falar para os filhos. Escondido. Escondido. É, Eu tô nessa fase. você já tá sabendo? Eu não consegui, meus filhos andam de moto, tudo, eu não consegui esconder essa paixão pela moto. Mas eu tenho família lá que o pai com 80 anos comprou uma moto e falou assim, não fala para os meus filhos. Eu vou sair com a moto, vou guardar, eles não vão saber. Não, tranquilo, eu sou tem Então, carro. eu tô me preparando para isso agora. É, exatamente. Então são histórias muito bacanas. Então lá atrás, com esse uso da ST70 e o negócio do meu pai era realmente um negócio forte, grande, era reconhecido até na Honda e no mercado, era como a concessionária mais forte da América Latina. Era muito bonita a concessionária. E aí eles começaram com o processo de competição. Entraram na competição em 78, com uma moto de corrida CB1000, que na época, em 78, já era proibida a importação, então só tinha a linha de nacional, que era CG, a família CG, né, Isso. lembra? Que era bem curta a linha da Honda. Mas as competições ainda atraíam muito público por causa das 7 Galas, das 500, das grandes motos. Walter Tucano Barque. Isso. Nessa época. Primeiro contrato foi com a gente. E aí ele foi campeão brasileiro, campeão... O Tucano. O Tucano, exatamente. Montou-se uma forte equipe e tinha um nome muito forte a constar a competições. E conseguiu levar uma moto para correr 24 horas de Boldor, na França. Entendeu? Tinha Paul Ricard, o circuito de Paul Ricard. E aí a Honda Japão, a Honda Brasil e a Constars fizeram uma parceria e criaram a primeira equipe internacional para ir lá fora correr com essa moto de 24 horas. E a Constar. Foi o Tucano, foi o Edmar Ferreira. E a Constar patrocinando. E a Constar patrocinando também, junto com uma empresa da França que era a Ricard de Vibix. Cara, foi assim impressionante o resultado deles, porque todas as fábricas participando, Kawasaki, Suzuki, Honda, com motos de fábrica, as marcas de competição lá também, e a Constar lá, primeira vez. Olha que legal. Quando chegou naquele mundo lá, falou assim, cara, nós estamos tipo 10 anos atrasados com produto, com tecnologia, com o que se faz. Na época tinha que encher o tanque com galão, tudo, os caras já tinham um sistema de encher tanque, tinha uma série de coisas que não tinha aí. E a largada era estilo Le Mans, meu, que você saía correndo. Isso. Né? Tinha que sair correndo, subir na moto. Não era isso? As motos ficavam de um lado do lado da pista, do outro lado. Aí saia correndo, batia e vai. Batia e vai. E quem tinha boa corrida já saía na Você na frente. Mas também tinha que aprender a ligar a moto desligada e pegar ela no tranco. E isso era uma dificuldade. Então houve um treinamento intenso para isso. Por sorte, o Tucano foi um cara muito bem preparado para isso e saiu bem, ele largou bem. Mas a moto era inferior às motos de fábrica e tudo mais. Porém, qual foi a vantagem deles? Ele era muito bom correndo à noite. Então, à noite ele começou a fazer os melhores tempos. Então, ele começou a recuperar posições, entendeu? Quando terminou a prova, na parte da manhã, perto do meio-dia ali, ele já estava na 12ª posição. Então, ele conseguiu deixar um monte de motos de fábrica para trás. Foi um sucesso. E você estava lá, não? Não estava. Não, nessa hora o pai falou assim, não vai estudar, amigo, vai estudar mesmo. Nessa época eu estava entrando na engenharia, né, porque eu fiz engenharia mecânica na FAP, e foi bem essa época que teve as competições, 78, 79, 80, 81. Eles foram 5 anos seguidos. Olha que legal. Foi muito bem, teve 2 resultados fenomenais, que eles pegaram 3º lugar por 2 vezes. Então foi um sucesso. O Tucano realmente era um cara muito diferenciado, né? Sim. Teve uma prova que ele se destacou porque o Edmar Ferreira caiu com a moto e empurrou a moto até o box. E aí eles
rapidamente prepararam a moto. Tinha um preparador excepcional que o mercado conhece, que na verdade era o Milton Benitti, chamado Pressão. Ele era muito conhecido no mercado de preparação. Aí eles conseguiram rapidamente pôr a moto em ordem e puseram o Tucano para correr. O Tucano dobrou. Faltavam 5 horas de prova. No final da prova, E ele correu assim ele quantos? rodou 5 horas e conseguiu manter a 5ª colocação. Olha só. Sim, sim, foram resultados excepcionais que trouxe o nome na época, tinha assim, o fervor das competições em São Paulo, no Brasil, era muito Eu forte, lembro, né? eu lembro. Interlagos, É. 1000 assim. E aí teve os enduros, né? Aí, isso foi em 82, quando já meu pai tinha vendido a empresa em 79 e abriu em 80 a Constar. Tá. Aí ele abriu a dele, só que na época era uma sociedade lá. E ele abriu a Constar em 80. Em 80 ele continuou, trouxe toda a equipe e continuou. A XL começou em 82, exatamente. É. 82, é. Em 80, quando ele lançou a Constar, que era aí na Rua Pamplona, no Jardins, que até hoje é lá, ele lançou ele abriu com o lançamento da CB400. Lembra? Lembro. A CB400 foi um sucesso, né? Saiu a CB400, que ela tinha prata, era só prata, E né? prata e vermelha. Prata e vermelha. E depois veio a CB2 vinho, né? Isso, mais para frente. Exato, é isso aí. Aí veio ainda. Mas em 80 ele lançou com a CB400, que foi um sucesso. Em 82 veio a XL, a famosa XL 250. Exato. Todo mundo queria. Aí, nessa época, eu estava ainda na engenharia. Eu estava me formando em 83. Então, em 82 eu estava trabalhando na Philips, mas já tinha trocado a minha... Na época eu tinha uma Turu, né? Antes. E troquei pela XL, entendeu? Aí a XL, nossa, é meu sonho, né? E naquela época, em 82, o meu irmão, o Sérgio, que é também engenheiro, ele também saiu da engenharia e foi para uma empresa do meu pai, resolveu assumir lá a gerência comercial. Ele começou a trabalhar e trouxe para o Brasil, ele criou no Brasil, o primeiro enduro de regularidade, em 82. Então ele foi lá e desenvolveu a prova, E onde era? Era o Enduro dos Tropeiros. Ah, dos Tropeiros, esse eu não conhecia. Não, que saiu de São Paulo e foi para Sorocaba. Tá. Entendeu? Isso porque a gente estava lançando uma concessionária nossa em Sorocaba, uma filial. Então fez a Fez ligação. a ligação. Que legal. Foi o primeiro enduro e foi um sucesso, Eu lembro que a gente trocava o giclê da moto, passava ela para álcool, do XL e trocava a relação. Então você tinha um pouquinho mais de torque, porque as DT 180 tinham muito mais torque, Sim, né? Porque era 2 tempos e tudo mais. leve. Mais leve. Aí a gente trocava a relação, trocava para álcool, trocava o giclê do carburador e ia embora. Sim, só apanhava quando você ia pro frio em Campo Jordão para ligar. Eu ligava. Aí ficava Demorava para bater e ligar. Mas ela era mais forte. Mas aí ele lançou esse enduro em 82. Em 83, eu comecei a participar das provas umas provas maiores, que eram... Em 83 teve o Enduro das Praias, que a gente estava aqui conversando sobre Exato, isso, né? Você participou? Participei, o primeiro Enduro das Praias. Eu nunca me esqueci. Pegava Guaratuba, São Lourenço, por ali. Era isso aí. Então, tipo, lançando um loteamento. Exato. E fazer dentro do loteamento. Era isso aí. As ruas de terra. E o Paraguai ganhava tudo, né? E o Paraguai, aí foi uma coisa assim, um contraste um pouco delicado na empresa, porque o Milton Benitti era o preparador de velocidade, de moto velocidade. E ele amava a moto velocidade. E aí a gente introduziu para ele que ele tinha que fazer a preparação de enduro, de treino, né? Que é totalmente diferente. E aí ele começou a especializar. Daí teve que ir para a praia treinar. E a gente levou, na época, o Paraguai para treinar. E era o Paraguai e o Santo Feltrin. O Santo Feltrin, exatamente. Aí os caras andavam muito, né? Putz. E depois veio o Cecílio, né? Que é o irmão do Santo. Irmão do Santo. Aí, cara, chegou lá, você tinha que montar um box para você atuar. Aí o apelido dele é Pressão, por quê, né? Imagina como é que o cara é. Que aí ficou muito bravo. Ele falou, não dá para trabalhar nessa praia, areia, sujeira, não sei o quê, o vento aqui, tudo. Ficou muito... Mas ele montou um box profissional mesmo. Ele preparou a melhor moto, melhor XL de competição. Então o Paraguai andou muito e ganhou aquela prova.
E foi um sucesso aquela prova, né? Tinham 600 motos na largada, na praia. Era uma loucura. Uma loucura. E era lindo, né? Sim, Era lindo. Eu voltei os outros anos para assistir, porque tem uns 3 anos seguidos, né? Por aí. sim. É. É. E os outros anos eu assistia assim, ficava babando. Você achava assim um espetáculo, aquela coisa mais linda. Foi impressionante. A É. gente levou 15 motos. Uau. 15 motos. Era uma equipe grande, que era a equipe do Paraguai, o Santo Feltrin. Eu corri com uma XL 180 da Constar. Olha, É, você pegou, era um motor de CG que transformou em CG. sim, a gente. O meu pai, quando foi para a França, É. competição, eles viram lá um kit que transformava 125 para 5, 180 e trouxeram para o Brasil. Que o Milton Benite viu que era o mesmo motor. Aí falou: vamos fazer lá. Aí fizeram um teste, cara, ficou excelente. Aí eles já imaginaram: opa, peraí. Na época, a carteira de habilitação você tirava A, B e C. Lembra? Isso. Por cilindrada, né? É. Você tinha que categorizar A, B, C, qualquer cilindrada acima de 125 ou acima de 180. Então, eles criaram um motor 181 Olha, e homologaram no IPT. Então, o Detran colocou lá 181 cilindradas. Então, você tirava a carta da categoria máxima com a moto de 125. Ou Olha. seja, com esse motor 180, mais uma estrutura de 125. Então, aquilo também foi um sucesso, entendeu? E aí a gente começou a vender o kit Constar 180 para o Brasil inteiro, via caixa e despachava. Então aquilo foi um sucesso também. E na época eles prepararam uma moto para eu correr com uma XL 125 com motor 180, entendeu? Eu corria na categoria... já tinha a XL então, né? Já tinha XL 125. É. Aí eu corri na categoria com o Nivano Bernardes, que corriam de Yamaha, né? Sim, Lembra? o Levanor, sim. E o Botcher, esse pessoal que corria mais de Yamaha e de Agraro. Aí eu corri nessa categoria. Mas estava indo muito bem. Estava indo muito bem. Eu fui treinar 2, 3 vezes lá na praia antes, né? E fui muito bem na prova. Só que, na última volta, eu fui ultrapassar um grupo de motos e resolvi pegar uma trilha separada, que era uma pista já desenhada. E a moto encalhou lá. Encalhou e não saía de jeito. Saía. Aí perdi muito tempo ali para tirar a moto. Eu estava te falando, né, que eu fazia aquele trecho da Rio Santos antes de asfaltar, eu atolava a XL até o banco. Ficava só o banco aparecendo ali. Eu tenho uma foto até hoje que eu guardo com carinho, que é eu em cima da moto, só dá para ver o banco, não dá pra ver mais nada, aquela afundada no barro. Aqueles momentos que você fala, e agora, né? Mas depois... Não, tinha que pegar. É que chegava um ponto que você ia fazer trilha, que você ficava tão cansado de cair, levantar, tirar a moto do buraco, que você não conseguia, tinha força para puxar ela outra vez. Sim. Você ficava muito cansado, era maravilhoso. Era maravilhoso. Isso que ia falar, era gostoso, né? Eu sinto muito falta disso aí, sabia? A gente treinava muito aqui na Trilha do Verde, aqui em Calcaia, e aquele sobe e desce, e quando chove aquilo, você desce e não sobe, né? Você fica lá. Então tem que juntar os amigos lá, 3, 4, 5, e ficar levando a moto lá pra cima. E aí de lá, você saía cansado, mas... Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, meio fora do contexto, mas falando sobre isso. Por que não tem mais esses eventos assim que nem tinha antigamente? Por que você acha que não tem mais? Tem alguns eventos. Não, mas o Enduro da Praia, por exemplo, que era uma coisa assim, se Não. juntar 600 motos Sim. numa corrida que dá para todo mundo acompanhar, né? Porque você ficava vendo a volta ali, ia voltar, dá para ver tudo. Eu acho que não tem mais praia livre como tinha, então é isso, falta a pista. Falta a pista. Falta a pista, Porque agora você tem os enduros aí para dentro, para os interiores, Sim. ralis, né? Tem rali, mas é uma coisa bem mais profissional. Não era qualquer um que podia participar, porque eu não era piloto. Né? Eu lembro, eu tanto não era piloto que uma vez eu entrei com o Santo Feltrin em Interlagos, eu estava com a CB400 e ele estava de XL. Na reta eu consegui passar ele fácil e tal, né? Nas curvas, ele de XL me deixou. Você vê que eu era fraco, meu braço duro. Né? Mas o Santo esqueci. Então. A gente fala assim que os caras eram meio doidinhos. Totalmente. Mas eles eram assim. Talentosos. Era muito talentosos. Tucano era impressionante. Aí você fala pro Tucano, vamos então sair para ir na Marginal, sei lá, para correr. Ele falando. Não, só na pista, né? Só na pista. Só na pista. Eu contratei muito, na época eu tinha concessionária, eu fazia os eventos, né? Então, cheguei a fazer evento com o Santo, com o Cecílio, de Wheeling, né? Que eles faziam aquele negócio de Wheeling. E contratei o Carlão e Carlãozinho para fazer trial. E fazia o evento todo, né? Porque isso atraía muito cliente para a concessionária na época, né?
Porque o Fred, né, o famoso Fred de Tirial, né, É, era uma prova difícil. Aquilo era um bom treinamento para os enduros, né. sim, Então, porque depois eu fui entrando na categoria de enduros e comecei a participar de todos os enduros. Então, o mais difícil, o mais pesado era o enduro da independência, claro. né, que eram 3, 4 dias, né, então era bem profissional, os mineiros, né, É. toda aquela estrutura, né. E a gente, então, começou a criar equipes Honda para participar. Aí eu participei E de quando você entrou na todos. concessionária para trabalhar mesmo? Então, aí em 83 eu me formei, em 84 eu estava na Philips, aí tirei férias e fui para a concessionária começar a mexer na moto. Sair, passear, fazer estrutura para passeio e tudo. E aí comecei a gostar de ficar lá. E aí comecei a ajudar. Meu irmão estava lá, né? Meu irmão gerenciava e meu pai administrava. Comecei a ter essa sensibilidade de gostar do público, de gostar do público de moto, ter uma relação com o público de moto, entendeu? Então eu comecei a ter muitos amigos ali, das provas, dos passeios e tal. Aí eu fui ficando, aí não voltei mais para Philips, e a quanto eu fiquei, isso foi 84. E aí entrei na área comercial com meu irmão, e o Sérgio, que foi me dando liberdade de trabalho, e aí também começou a assumir as 2 unidades, porque já estava Sorocaba e São Paulo. E aí eu fui ficando e fui gostando, entendeu? Participava das provas, atendia os motociclistas e vendia, entendeu? Então era tipo um vendas marketing ali da Constar. E aí foi 83, 84, aí eu comecei a ficar mais profissional, 85. Eu já corria como os graduados, os chamados graduados, que eram os pilotos mais selecionados, que eles separavam, né? Que eram o André Azevedo, Kleber Kohlberg e outros mais. Isso. Então era mais competitivo, aí o negócio começou a ficar mais sério, entendeu? Aí só que eu já defendia uma boa posição junto à Honda lá. Então a gente tinha a preparação da moto boa, né, que o Milton sabia realmente conduzir bem a preparação de moto, e eu treinando bastante. Então teve um ano lá que foi, inclusive o Sérgio, ele montou o primeiro campeonato paulista patrocinado pela Wrangler. A Wrangler fez, Jeans. Que tinha a as Wrangler jeans, diz. é isso. A Wrangler fez, ele fez 6 provas com a Wrangler naquela época, 6, e eram provas muito boas. E até os mineiros vieram participar. Então era uma prova muito famosa, grande. Ali, pra você ter uma ideia, na última prova, eles tinham 4 pilotos com a mesma pontuação, entendeu? Olha, Era bem disputado, né? eu, o André Azevedo, o mineiro Beto Motorolto e o Marcos Lara. Quando chegou no fim da prova, que era Ubatuba, era São Paulo-Ubatuba a prova, ninguém sabia quem tinha, Tinha. que a diferença estava muito Próximo, próxima. olha só. Então acabou o Beto Motorauto ganhando, o André Azevedo em segundo e eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Então era competitivo bastante. E o Independência também, nessa época, em 85, eu fiz uma parceria com o Botia, que a gente fez uma prova de 3 dias, muito pesada, muito difícil. Acho que foi a prova mais difícil da época, que tinha chovido muito na região de Ouro Preto e toda aquela região. Então, é aquilo que você falou, tinha que tirar a moto, levantar a moto, ligar a moto, passar a moto, atravessar. Precisava ter um preparo muito bom, né? Você olhava o morro, É. você via o Ah, e morro. aí os mineiros se destacavam, porque estavam muito Isso. acostumados, né? Sim, e eles É, tinham uma estrutura forte. Eles é, andavam, na verdade, um piloto tinha 2 atrás dele, é. entendeu? E aí você olhava aquele morro assim lá pra cima, tudo cheio de lama, uma moto pra cá, uma moto pra cá, uma moto pra cá, uma moto pra cá, você falou assim, cara, não vai subir isso aqui, como é que eu vou subir isso aqui? Nunca. Aí tu enchia a mão e passava por cima de moto, tudo. Eu sei que a gente andou muito bem e nós terminamos em terceiro lugar nesse Independência. Foi uma classificação muito boa também. Aí, daí foi esse tempo que eu fui envolvendo moto e trabalho, moto e trabalho. E chegou em 89 para 90, aí tinha uma crise no mercado grande. E aí foi quando meu pai conheceu o presidente de Portugal e montou uma concessionária em Portugal, em Lisboa, entendeu? Aí ele começou a montar a concessionária e meu irmão foi para lá, Honda Motos. E aí meu irmão foi para lá. Tava tendo uma relação Brasil-Portugal naquela época. Tanto que Pão de Açúcar foi, o Shopping Morumbi foi. Isso. Ele tava tendo uma relação. E aí meu pai, então, foi convidado e montou uma concessionária lá em Lisboa. E o Sérgio, meu irmão, então foi assumir lá. E aí, então, em 90, 89 para 90, eu assumi a concessionária no Brasil.
mas era uma concessionária que estava em crise, o mercado estava em crise. Eu lembro que a gente vendia, eu estava até conversando com você antes, né? Eu vendia CNH na época, CNH, o consórcio nacional Honda, em 3 meses a parcela do CNH ficava mais alta que o salário. Isso. E aí não tinha jeito, o cara não aguentava pagar. Aí, cada É. 10 dias aumentava o preço. Então, era uma loucura. Sim. Era muito difícil. Eu peguei esse pedaço, foi muito complicado. Bom, aí aconteceu que a gente foi caindo da venda da zero, mas foi sobrevivendo com a venda da usada, entendeu? Então a gente reduziu bastante a estrutura da empresa, conseguimos atravessar a crise de 90, 91. Quando deu 92, aí me jogaram no colo uma responsabilidade muito grande, porque eu fui chamado para participar de uma reunião na sua Honda, com o presidente da sua Honda, 2 diretores, mais 3 concessionários e o diretor da Honda principal. E aí lá nós ficamos o dia inteiro, das 9 às 6 da tarde, para sair com algum projeto de sobrevivência, entendeu? Ali, sim, houve um acordo assinado da mudança, porque a Honda estava com 40 mil motos de produção ano, entendeu? Pra você ter uma ideia, hoje faz 140 mil mês, entendeu? Como você imagina o que era. Então, nós assinamos um acordo de todo mundo abrir mão de alguma coisa. Então, a Honda abriu mão de margem, nós abrimos mão de margem e o governo abriu mão de imposto. Tudo que reduzir. Então, conseguimos botar a CG a um preço que era máximo, que teria que ser $2.000. Então, se falar em hoje $2.000, está falando 10, 11 mil reais. Quanto uma Titan hoje? A Titan? Elas vão em torno de 19, 18, 19, por aí. Hoje. É. Bom, aí porque na época era a moto mais barata. A gente tinha que focar Hoje você tem Pop, tem outras. Pop, tem Bis, a própria Start é um pouco mais barata. Aí saiu dali com aquele projeto, a fábrica foi para lá, tirou uma série de motos da linha, né? Foi tirando uma série de motos de 200, 300 cilindradas e foi ficando basicamente com a produção de CG. Quando chegou em 93 já subiu um pouco. Teve a virada do RTN, né? Não sei se você lembra. Foi em 94. 94. Aí a coisa acertou. Foi. Não Quando explodiu. o Fernando Henrique Assumiu. e lançou o RV. O RV, né? O RV. Isso. Aquele valor que... Mudou de RTN para o RV, né? Isso, e virou plano real depois. Isso, exatamente. O RV era mais uma transição para você entender que aquele valor ia ficar fixo, entendeu? E aí a moto fixou, não tinha financiamento na época, tinha que vender tudo em dinheiro. Aí em 94 começou a melhorar essa situação com os preços mais fixos e começou a vender melhor consórcio também. Aí 95, aí começou a crescer. Aí começou o primeiro financiamento de moto, que foi através da ABN, que financiava via dólar. Não, mas tinha moto usada, financiava moto usada. Eu lembro que eu financiei muita moto. Na época era quem financiava era o próprio lojista. Não existia a financeira por trás. Não, mas olha, na época de 90, o Banco Martinelli, cara de Santos. Mas eles foram parando nessa época de 90. Foram parando. 93, que essa mudança de dinheiro Tá. foi cortando. Eu lembro que era tudo, a gente fazia tudo em dólar, tanto é que todo dia passava um rapaz na loja para trocar dólar. Não tinha isso? Tinha. Vinha um cara de motinho, cheio de dólar, trocava dólar. Sim, é uma loucura isso. Quer dizer, se a gente falar isso pro pessoal hoje, o pessoal não entende, não imagina que não dá para imaginar. Olha que assim, era perigoso, porque o contrato desse financiamento, o concessionário tinha que assinar junto. Era um risco enorme. O que eu fiz na época, eu lembro que eu fechei alguns grupos de consórcio. Sim. E aí eu contemplava que o grupo era fechado e colocava na moto. Isso. E aí a moto tinha um financiamento, né? Que era o único jeito de parcelar. Foi onde o consórcio nacional cresceu muito. A partir daí ele cresceu muito. Exato. Entendeu? E continuou crescendo até hoje. Aí o financiamento começou a entrar. Né? Eles começaram a criar novas fórmulas de crédito, de financiamento. E aí sim o mercado começou a crescer, a se estabelecer. 94, 95, 96. Bom, daí para frente o crescimento veio 20% ao ano. E você continuou com o concessionário em Portugal até quando? Ficou de 99 a 2000. Só um ano. 10 anos. A 2000? De 99 a 2009. 99, 2000, 2000... não, 2000 foi... Na verdade foi, desculpa,
Parou, estou falando, né, 89, ao Ah, voltar ao passado. é, 89, 9 a falei 2000. 99, né? Foi 89. 89 a 2001 ficou. Ah, A que crise foi bastante. 89 para 90. Foi aí que ele montou, 89 para 90. Isso. Aí 90 E o mercado lá era bom? era um mercado bom. Ele era assim, né? Um Pequenininho. mercado menor, tudo, mas tinha os produtos que os clientes queriam. Tinha lá um uso. E vocês não partiram para outros países, tipo Espanha? Não, ele cresceu lá, porque ele constituiu uma de automóvel e mais outra de automóvel, Honda. Então ele criou o grupo lá, entendeu? Com automóvel e moto. Tá. É, E aí vocês cresceu. venderam depois? Aí em 2000, o que aconteceu? O meu irmão já tinha voltado, ele tinha voltado de Portugal por causa da família. O meu pai, a minha mãe também queria voltar, Mas eles estavam lá. estavam lá por causa de filho e neto. E a Honda lá é diferente um pouco daqui. A Honda lá era participação de um concessionário, de um grupo português. Então você competia com o seu concorrente. A Honda era o máximo do seu concorrente. Então você não tinha mesmo benefícios ou se tinha vantagens que os caras tinham. Aí meu pai achou que estava muito complicada aquela situação e falou assim: "No Brasil já estava bem, né? Então vamos voltar para o Brasil. Estava crescendo, vamos voltar." E vendeu o grupo lá, vendeu bem o grupo, e veio para o Brasil também para estar junto aqui, né? Isso na época de 2000, 2001, o mercado estava bem já sólido. A gente estava em discussão com a Honda sobre as filiais. Foi uma discussão grande também, via a sua Honda, que era a história que eu comecei Dos PAVs. dos PAVs, isso, filiais e PAVs. Filiais e PAVs, né? Foi essa a Exatamente, confusão, né? exatamente, é. É. Toda a história da sua Honda começou com essa reunião lá atrás que eu comentei, que foi uma reunião fechada que começou o start das motos. Ali a sua Honda tomou força. Ela já era uma entidade forte. Tinha os NOAs também, né? Isso, já existiam os NOAs, a construção dos NOAs, que são os regionais, Exato. originalmente. Todo esse trabalho da sua Honda, voltando ali para trás, de 1981 por aí, foi um grupo que se reuniu, onde meu pai participava também, e que constituiu a sua Honda, entendeu? Tinha o pessoal da Red Zone, o Casarini, então vários. O Grupo Apolinário. Não tinha essa época também? Tinha, Eles montaram a Moto Jumbo, aí eles pegaram e montaram a Sorronja, a associação. A Moto Jumbo era do grupo, na época, Pão de Açúcar e tal. Isso, eu lembro. Aí eles montaram a associação e a associação tomou força. Então a associação começou a criar as leis de mercado. As regras do mercado. As regras de mercado. Uma das regras de mercado funciona até hoje, que estava em discussão recentemente, mas continuou aprovada, que é a Lei Renato Ferrari, que é de domínio de área, né? Sim. Então isso é muito importante para o negócio, muito importante. Para o negócio é muito importante. E aí eles criaram essas chamada convenção da marca. Isso. E meu pai participou disso também. Aí ele, quando chegou em 99 para 2000, já avançando aqui, a sua Honda, antes, nesse período, eu fui convidado a participar da sua Honda como diretor e entrei como diretor financeiro em 93. Aí eu comecei a atuar na sua Honda e comecei a entender qual era o foco da sua Honda, o objetivo da sua Honda, que é defender mercado. Então a gente começou a ter muitas reuniões sobre isso. Em 99, a Honda queria pulverizar concessionárias por causa dessa expansão de mercado. E a gente estava contando aquela história que a gente vendia para pequenos lojistas, né? E que, de certa forma, esses pequenos lojistas foram se transformando em concessionários ao longo do tempo, sim. Ao longo do tempo. De interior, norte e nordeste, e viraram hoje grandes grupos de concessionários. E na época, então, a gente se reuniu com a Honda e reuniu com a rede inteira, fez uma assembleia para determinar qual seria o projeto de instalações. Quando fechou com a Honda um acordo de filiais. Então, todos os concessionários tinham direito a abrir uma filial. Tinha que provar que tinha capacidade e interesse. Então, em São Paulo, nós reunimos os grupos e desenhamos onde seriam os pontos. E aí acordamos qual seria a de cada um.
Parece fácil falando assim, né? Né, os bastidores Todo mundo tranquilinho, tá não, bom? não, Eu sei como não, é que é, não, por isso que eu tô não, falando, né? não, não. É uma história bem pesada, até É bem porque foram complicado. 2 Mas como é que anos. fica aquela história, e principalmente no norte e no nordeste, do cara botar moto para vender na padaria, na mercearia, na loja de carro usado, e ele abria ponto de venda em tudo quanto é lugar. Consórcio Nacional Honda, uma Sim, motinho do lado, né, uma CG do lado e pá, vamos vender moto aqui. sim, é. Então isso espalhou de um jeito maluco, né? Sim, espalhou bastante e começou a virar começou a virar um case, vai, vamos usar esse case como expansão de mercado. Hã. Então começou a perceber que isso funcionava bem, tá? Então se funciona bem, por que não constitui uma loja oficial, tá? Então quais foram os padrões de loja que foram criados? Foram criados alguns padrões que até hoje existem, que é matriz, filial, PAVs, PV e ponto de consórcio. Então você tem diversos padrões. Hã. E um dos padrões de ponto são esses micropontos em bairros pequenos, ou que E você tem hoje na Constar assim? tenho, Tem. tenho também. Ele funciona bem, a Honda é toda padronizada, isso é uma coisa que a gente tem que, de certa forma, elogiar a Honda até bastante, porque a gente fica bastante pressionado e cobrado, mas a gente tem que elogiar, porque eles são bastante criteriosos com o processo de montagem da área, do que põe, a forma que coloca, Ó, estoques. eu lembro que a gente era fiscalizado, né, ia fazer, eu não lembro o nome, auditoria, Uma vistoria lá. uma vistoria. É, Aí tinha assimilar 2 rodas, eu tinha bicicleta para vender na concessionária e não podia. Aí aí não tomar uma podia. multa lá, Isso. uma advertência. Uma vez, eu reclamei tanto que eu fui fazer com o falecido Pinheiro, não sei se você lembra do Pinheiro? Sim, lembro. Então, eu fui fazer na Cena Madureira, eu falei: "Eu não vou fazer mais aqui na concessionária, vou fazer lá com você". Eu levo foto, levo o que você quiser, os números todos, vamos fazer nós 2 aqui. É. Isso Fui tão acontece isso hesitado. acontece de monte, isso acontece de monte, porque assim, a gente é muito limitado, a gente tem uma série de regras, Isso. estabelecidas pela Honda, que a gente tem que respeitar. Motor de polpa, não pode, porque tem, É, lembra? aí tem as liberdades, né, É, os funcionários são criativos, muito criativos. exato. E as regiões exigem algumas coisas também. Exato, Não depende é do local que você tá, precisa, né, não tem sim, jeito. eu mesmo, na época, em 91, 92, quando abriu importação e que não tinha moto, a gente não podia trabalhar com moto importada, tinha que trabalhar com a linha nacional da Honda, porque Manaus estava constituído, a Honda não trazia, nós trouxemos moto. Nós trouxemos motos de Miami, nós importamos motos de Miami. Quando eu pus na loja para vender, primeira visita que eu tive, Pau. cara, Tá. não, pode tirar, não sei o quê, você não vai receber. Tá bom, beleza, vamos tirar. Aí nós tiramos, pusemos lá dentro, Escondemos. escondemos lá e vendia no tete a tete, entendeu? Ligava uma CBR 1000 dentro de uma sala. Até fez um feito legal, o cara, nossa, que legal. E vendia. Aí paramos também, não podia, paramos, cortamos. Aí, falei, cara, mas eu tenho que sobreviver, né? É, Só claro, com tem que se usado, virar. isso eu quero Exato. dizer, quero aproveitar o mercado. A gente começou a vender jet ski. E vender jet ski não é igual vender moto. Não. Porque você tem que ter uma banheira para testar, você tem que levar para o mar ou para essas coisas. Então a gente começou a criar, estabelecer uma venda meio separada, mas a Honda não viu isso, ela não conseguiu pegar isso. Mas a gente sobreviveu um pouco a essa Solte foi isso. isso, é. Aí paramos também, quando o mercado começou a melhorar, a gente focou todo o negócio em Honda e seguimos. Aí na época, quando a Honda ela estabeleceu esses critérios de expansão, aí foi quando a gente assinou que nós abriríamos as filiais. E aí nós pegamos esse ponto de Cotia, que foi que nós abrimos em 2002. Aí pegamos Itapevi e Jandira, que nós abrimos em 2007. Pegamos em Embu-Guaçu também em 2007, Itapecerica 2008 e Interlagos foi 2008 também. Entendeu? E bem, você mantém essas lojas até hoje. E você que cuida de tudo hoje. Eu e meu irmão. Teu irmão. Meu pai administrou a concessionária até os 88, ele estava lá indo Uau. todo dia. Não é que ele estava administrando, mas ele estava presente todo dia, tipo, olhava os números, trabalhava com a contabilidade. Então ele fazia bem isso. E nessa época, estou falando aqui de uns 8 anos atrás, ele hoje está vivo, tem 94 anos. Olha que bacana. Ele tem até uma coisa interessante na história dele, que é muito bonita, que ele, junto com
o diretor principal da Honda, que é o japonês, eles dois foram convocados para uma foram indicados para ser comendador, para uma comenda. Então os dois foram aprovados e foram homenageados com a comenda do motociclismo, do mercado de motocicleta. Então meu pai hoje é comendador do mercado de motocicleta. Olha que bacana. Super bonito. Foi uma homenagem feita pela sua Honda, com a Parabéns, Honda. muito bom. Sim. E foi muito bacana lá toda essa homenagem para ele, de toda a história que ele participou, da criação do mercado, né? Aí, isso quando a gente montou começou a criar as filiais, é porque o mercado estava muito em expansão. 2006, 2007, 2008, foi a época do boom de mercado. Exato. E aí todo mundo queria montar loja, então foi uma loucura. Aí, nessa época, eu estava na concessionária, chamei um outro irmão que trabalhava fora para me ajudar, porque eu percebi que meu pai já estava freando, e aí ele veio para o grupo. Ele veio me ajudar a constituir a concessionária de Interlagos, que era um prédio grande que a gente montou. A gente comprou o prédio, construiu 2.500 metros quadrados de área e fez lá uma bela concessionária. Isso em 2008. Aí ele veio para tomar conta disso. Quando nós abrimos, outubro de 2008, o que aconteceu? A crise. A crise. Entendeu? A crise. Mas foi rápido, foi só uma marolinha. Foi uma marolinha. Uma marolinha simples assim de atuar, cara. Foi, olha, até 2012 foi uma administração briguenta, terrível. Mas fomos superando. Aí 2013 para 2014 tivemos que reduzir o grupo, porque aí o mercado já tinha encolhido bastante. As dificuldades estavam grandes. Aí a gente vendeu aquele prédio de 2.500 metros quadrados e fomos para outro prédio de 700 metros. E fomos Se enxugando um pouco. adequando, né? Oi? Se adequando à Nova realidade. O mercado deu uma freada grande. Aí conseguimos superar, passamos toda essa fase. Esse meu irmão que veio para o grupo, nessa época ele veio a falecer. Logo depois, isso foi 2018, logo depois, na sequência, o meu outro irmão, o Sérgio, que já tinha saído na época lá do grupo, e ele na verdade tem uma história bacana também, porque ele depois, quando teve a crise, que ele veio de Portugal, ele não sabia o que ia fazer aqui. E o grupo e a concessionária estava muito enxuta para os dois ficarem. Não dá para aguentar. O que ele fez? Ele montou uma loja de moto e uma marca, trouxe uma marca para o Brasil. Ele trouxe a Hyosung e começou a vender Hyosung. E criou uma fábrica em Manaus e começou a produzir Hyosung em Manaus. Isso aí veio o Abraham Kaczynski e comprou o negócio dele e mudou a moto. Abraham Kaczynski, que era da Cofap. Isso, exatamente. Meu pai trabalhou para Abraham Kaczynski. Trabalhou com ele? Então, conhece bem como é que era a figura, né? O Sérgio fala, nossa, não sabe como é que é trabalhar com ele. Aí montou e na época nessa mesma fase aí, 2000 e pouco ali, ele já tinha saído, vendeu tudo pro Kaczynski. A Honda chamou ele e contratou ele. E ele foi contratado em 2001, mais ou menos. E cuidou da parte institucional da Honda. E ficou lá por 20 anos. Entendeu? E aí ele virou diretor de automóvel, passou pela Honda, uma experiência enorme. Quando foi que ele deu 62 anos, 61, 62, a Honda é limite, não fica mais. Então é compulsório, a pessoa sai. Aí ele saiu, isso em 2018, e foi exatamente quando eu perdi meu irmão, nosso irmão, né? E meu pai já estava parando. Aí fizemos um acordo lá, conversando com você. Ele entrou a jogar. Exato, foi ótimo. Ele entrou numa época muito boa para nós. Em 2019 ele começou, janeiro de 19. Aí começou a pandemia em 2020. Exatamente. Mas 2019 foi um ano bom. Sim. Foi um ano bom. A gente conseguiu produzir bem. A gente estava preparando a festa de 40 anos, que ia ser no ano seguinte, entendeu? Aí... Vocês vão fazer 50 anos, então, em 2030. Isso, exatamente. Aí a gente começou a preparar a festa de 40 anos e tudo aquilo foi muito bacana. Quando chegou a decidir a data da festa, e a gente decidiu em novembro.
para fazer. Era em março que fazia 45 anos. Em março começou a pandemia. 40 anos. Aí a gente não sabia ainda, né? Ninguém Não sabia. sabia. A gente puxou para janeiro, que achou uma data melhor, porque o pessoal estava mais tranquilo no mercado, conseguia fazer uma festa sem atrapalhar tanto lá. O negócio da loja era uma data boa fazer janeiro. Escolhemos janeiro. O que aconteceu logo depois da festa? O carnaval ali, né? É, Pandemia. é. Pandemia. Então, nós conseguimos fazer a festa, Que legal. foi muito boa. E enfrentamos a pandemia juntos, eu e o Sérgio. Já foi uma fase bastante difícil, bem trabalhosa, mas a gente tinha uma vantagem no negócio. Era a única loja da Rua Pamplona que estava aberta, que ficou aberta a pandemia inteira. Porque você tinha oficina. Porque era essencial, serviços essenciais de oficina. Exato. Então a gente conseguiu manter a loja aberta. Então vendia de tudo até. De roupa, de acessório. Agora a gente pode falar, não podia, Não né? podia, mas acabava vendendo, né? Mas acabava vendendo, porque o ciclo de movimento da oficina aumentou muito. Muito. É. Claro. Então a gente tinha que atender, era obrigatório atender. Todas as restrições de máscara, álcool, distanciamento, tudo aquilo lá, cara. Mas a gente continuou operando com o pós-venda forte. E aquilo manteve as vendas, então. Mas a gente conseguiu superar aí a coisa. O problema daquela época foi que a fábrica também passou seus problemas e problemas de produção. Entendeu? Começou a faltar. Começou a não ter produto, exatamente. Aí, o que aconteceu? O mercado ficou restrito por conta de produção, mas ficou qualificado porque não tinha moto. Então, a gente vendia com Uma margem melhor e compensava as perdas do negócio em volume. E em que momento a moto usada começou a entrar no negócio? A gente sempre trabalhou com usada. A Constar sempre teve um espírito de trabalhar com usada. Porque a gente sempre foca muito os clientes que passam na loja e sempre os clientes que passam na nossa oficina, eles têm uma boa preferência. Então, até porque a gente conhece o histórico do cara, né? Então, a gente faz ali negócios com o próprio cliente que passa. E por que o concessionário de moto, então, não gosta de trabalhar com moto usada? Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho e, de certa forma, vamos falar assim, realmente, tá fácil vender a zero. O CNH representa quanto hoje das vendas? No grupo geral, ou você fala no mercado? Não, no grupo de vocês. Ele não é, a gente não Não é tem muito uma forte. venda muito forte. Vocês vendem moto de média para grande mais. Mas agora não, a gente está atuando nos mercados também, no consórcio também. Mas ele hoje, para a entrega da moto, para nós ainda não é o que a gente quer. Mas pode atingir 5%, 6%, 7%. É bem pouco. É bem pouco, o mercado nacional é 28%, 30% por aí. A gente está crescendo, mas não é. Vocês vendem mais financiado, então. É que, na verdade, a gente fala assim, nossa região, a chamada Grande São Paulo, que a gente atua, né, que é o chamado mercado que a gente atua, não é forte no trabalho do consórcio. Não. A região não é forte. O interior, norte, nordeste é muito mais. Sim, muito mais. Quanto mais afastado, mais forte é. Então, a gente, como tem uma linha de crédito muito vasta, com muitas opções de crédito dos bancos e cartão de Você acaba crédito, fazendo no financiamento, muito mais. ele opta pelo financiamento. Então, Na usada também. Na usada também. E você trabalha mais com média para grande ou pequena cilindrada? Como é que você está hoje? Assim? Qual é o mix? Hoje a gente trabalha com todo o mix da Honda, né? Então, desde a Pop até a grande cilindrada, né? O mercado ele é mais vasto, ele é mais amplo aqui embaixo na base. Então, se você pegar hoje a Pop, a CG, família CG, a Bros, a Bis, a Bis ainda em São Paulo ainda é fraca, né? é mais fraca. A Pop cresceu muito, muito. Então, a Pop hoje é um coqueluche aí, de mercado. Para trabalho, né? São muito práticas para trabalho. A família CG tá muito boa, tá muito bonita. Então, a CG, Fan, Titan, Start, essas motos estão atingindo bem o mercado. E a Twister já é uma classe média, que a gente chama. Twister e Saara 300. Então, a gente atua bem nesse mercado de 300 também. A grande é que é menos mercado. Por quê? Porque hoje a concorrência da grande é muito grande. Você tem marcas aí... Mas a média também está crescendo, não está? Tá. Com as marcas indianas. Sim, as indianas, chinesas. Sim, esse mercado está crescente.
Aliás, acho E que a todo própria mercado Triumph BMW baixou, tem motos com baixaram a cilindrada, né? tem. Kawasaki, Uhum. né? Sim, Que para poder pegar essa fatiazinha aí, né? sim, é uma fatia bem disputada também. Mas é assim, você estava falando do mercado de usada. O mercado de usada, para nós, a gente atua com quase todos os produtos. Então, a gente atua muito com as scooters, Elite, Lead, PCX. Então, esse mercado de Space não, né? Ai, desse eu lembro dela, cara, que eu tinha uma. Eu também. Eu tinha uma, era muito boa, aquela outra. Eu acho que aparece lá ainda. Você fala assim, mas lá na oficina aparece Os umas Space. seis, Lead, essas motinhas aparecem lá, aparece motos Mas boas. a scooter também, que a gente esperava que fosse explodir nos centros urbanos, não cresceu tanto também, né? As scooters? É, não cresceu tanto quanto esperava, porque na Europa hoje, ou nos países asiáticos, são dominados por a Porque scooter. eles já têm há muitos anos, né? Ah, O mercado é um mercado novo ainda. Ela está crescendo muito. Aliás, é a que mais cresce. de scooter. Se você falar em mercado, as scooters são as que mais crescem. Oh, tá. É. Então, elas estão atingindo diversos públicos. Não só o público de transporte de ir para o trabalho, como até o público que está trabalhando, que está usando mais a scooter também. É, eu estava na China agora, umas semanas atrás, e lá você só vê scooter, Sim, nas cidades que são planas, só vê scooter elétrica, sim. né? É demais, é uma coisa maluca, uma Uhum. quantidade absurda. E a sensação que eu tenho é que aqui não pegou tanto, quer dizer, você vê muito mais pop, CG, né, Sim, na é rua um do que mercado mais forte. para motoboy, né, para Sim. baixa cilindrada, né, É, entregador. tem ali uma característica interessante você falar da linha popular, né? Porque a linha popular, ele quer uma moto resistente, Isso. entendeu? Então, a CG, ela é uma moto muito resistente. A Bros, a CG. Então, ele pensa nisso. Aliás, o brasileiro pensa nisso. Ou seja, por que ele pensa nisso? Porque, primeiro, é um produto hoje caro, não é difícil você. Não é tão fácil você comprar, né? Os produtos no Brasil são caros. Se você comparar lá fora, tudo é mais barato. Aqui é mais caro. Então, ele sabe que ele está pagando mas é um valor mais alto para isso. Vai financiar? Paga um juros mais alto para isso. Então o que que ele quer? Ele quer o retorno disso. Então ele quer que depois, passados o financiamento dele, 4, 5 anos, ele retorne com um valor que ele consiga vender e retornar com. É que tem valor residual muito bom, né. Exatamente. Então, aí o pessoal diz assim: "Ah, ele não trabalha com moto usada porque ele acaba vendendo aí para na rua, para o Isso. irmão, para o tio, para não sei quem". Mais ou menos isso, né, porque tem muito concessionário que tem o vendedor que vende a moto usada sem ele saber, né, isso existe, Uhum. né, então Sim, acaba não partici ele não participa do mercado, mas alguém participa, sim, né. ele consegue fazer essa É, indicação, chamada indicação. exato. Isso é realmente uma coisa ruim de você administrar, não é muito bom. Mas existe, você tem que ficar de olho, porque acaba, você deixando de fazer alguma coisa e ele tendo uma extra renda É. facilitada. Então tem que E no controlar final das isso. contas é o cliente da concessionária. Sim, É. exatamente. Às vezes aparecem uns problemas, né, aí você descobre É isso que eu ia exato. é, o cliente vem reclamar com você. Com certeza. "Pô, seu vendedor me vendeu a moto aqui, a moto". Eu falei: "Que moto, né?" Como assim? Aí você vai levar tanto, ele fala: "Cara, não é possível". Então, graças a Deus, a gente não tem tido muito essa situação, nem pouco também, não tem tido essa situação. A gente dá um estímulo lá, que é, a gente criou um sistema de moto usada para que o vendedor que está atendendo o cliente vai fazer uma troca, Faça uma captação boa. faça uma captação boa e ganhe. Ele ganha na compra. Perfeito. Então, ele ganha um valor na compra. E o supervisor dele, ou o gerente dele, ou o gestor dele também ganha, entendeu? E o que vende também ganha. Então eles ganham sobre a margem de E lucro. você tem separado equipes usados e equipes de novos ou é tudo Não, junto? eles vendem tudo. Tudo, tudo. Podia vender qualquer um. Então a equipe vende, atende, vende, põe para dentro, separa lá a exposição de usada, cria o processo de usada, divulga separadamente a usada e depois passa para o grupo inteiro o estoque que tem de usada e daí eles administram a venda. E você dá garantia na moto usada? Sim, Da usada também? sim. A gente tem até um certificado de garantia que a gente criou. De um ano? Não, é o mercado, né, então ele tem o mercado cria certificado de 6 meses. 6 meses. 6 meses, é. Você não compra fora essa garantia para é vocês mesmos que dão? Nós que damos, a Ah, garantia é dada por nós. Hoje, tem um processo novo que está se implantando,
que é um processo de seminovos garantido Honda. Um certificado, é um moto certificado. Então isso está sendo implantado e é muito bacana, vai funcionar bem, porque a gente vai poder usar dentro dos critérios que você possa estar participando de uma garantia até com a fábrica. Isso, cara, a moto vai se tornar elegível para Isso, exatamente. uma certificação. A concessionária tem que se tornar elegível com alguns compromissos e a moto que também. Claro. Isso. Então já avisa para o cliente, ó, na hora de eu comprar uma moto zero, né? Ó, se você cumprir isso, fizer todas as revisões até você vir aqui trocar a moto, sua moto terá uma vantagem. Será que você vai pagar mais a moto porque ela vai ter isso? Exatamente. É legal isso. Muito bom. A gente não tem assim uma força grande de venda em usado, porque acontece assim, muitos que chegam lá com moto, elas não estão em condições que o cliente que quer comprar quer, entendeu? Quem vai comprar quer a moto como se fosse nova, semi-nova, não quer risco, não quer nada. E muitos chegam com a moto já com alguma coisa. Mas aí você não arruma. Quando ele vai trocar é porque ele já tem alguma coisa. Sim, a gente abre lá um orçamento, faz a avaliação mecânica, para ponta, tudo que a moto tem, passa para o comercial, antes de falar com o cliente, o comercial vai lá, analisa e fala, não, isso aqui dá para vender assim, isso aqui não, isso aqui isso tem que trocar assim e tal. E faz uma negociação com a oficina e depois vai fazer a negociação com o cliente, entendeu? Mas ele sabe que ele tem uma corrente de correio para trocar, um pneu careca, sei lá, uma bateria que já não está. Uma carenagem que tá. Então isso tudo o cliente sabe, o dono sabe. Claro. Então isso que é negociado com ele. Porque a moto ela não é difícil de recuperar, né? Assim, ela pode ser custosa de recuperar, gastar um dinheiro ou mais ou menos, dependendo do estado da moto. Mas é diferente do carro, por exemplo. O carro que foi batido, todo recuperado e mal feito o serviço, não tem mais o que fazer nele, assim, praticamente, né? Uhum. A moto não, a moto você sempre consegue deixar ela zero se quiser. É porque você troca as peças, né? Troca tudo Troca tudo. e pronto, né? É possível, gasta mais ou menos, mas, Sim. mas dá para fazer. Sim. É. Como a gente pega o produto e faz análise de orçamento de custo, na base de custo das peças, entendeu? E nem considera ali a mão de obra do serviço, quer dizer, fica mais barato o serviço do que ele mandar fazer o serviço, entendeu? Entendi. Então, por isso que é a vantagem, às vezes, dele ir lá e negociar a moto no estado que está. Tem motos que a gente também prefere não mexer muito, porque Aí você trabalha no repasse. aí trabalha no repasse. E- Está com muita quilometragem, tem Isso. muita coisa. Você fala assim, então vou botar o estado que está e vou botar no sistema lá o repasse, entendeu? E você está vendendo bem o repasse aqui? Então, a gente começou há pouco tempo, né? É. A gente começou há pouco tempo, as experiências são novas, mas a gente vê como um futuro muito bom, porque a gente começa a abrir mais chance de compra e de venda. Claro. Então isso a gente está passando agora tudo na equipe de forma como que eles fazem, eles estão aprendendo como é que fazem e como que eles ganham, que eles têm que ganhar também. Claro, senão não vai ter interesse, né? Isso. Então a gente criou esse formato e está fazendo a experiência agora, entendeu? Eu estou muito, vamos dizer assim, entusiasmado que o negócio possa funcionar bem. Não, funciona. Você vai ver que funciona muito bem. É que muitas vezes, é que eu falo assim, muitas vezes o funcionário quer abrir mão daquele negócio, porque às vezes realmente botar no showroom não serve e tudo mais. E aí, às vezes acaba ou perdendo o negócio ou alguém fazendo o negócio no lugar dele, né? Sim. A partir do momento que você estrutura uma operação e faz ela com toda o compliance necessário, com toda a segurança, tudo certinho, a coisa anda bem, vai bem para todo mundo. Porque a maioria dos nossos clientes, como eles são tradicionais e já conhecem bem a concessionária, eles não querem que a gente indique um lugar Para comprar. para comprar. Ele quer fazer com você. Quer que a gente pega, exatamente. É. Então, essa alternativa do sistema da Autovaler é muito boa para nós. Eu vi como um bom canal de alternativa de saída para esse processo, entendeu? Então, o que tem que fazer agora é fazer o processo na equipe de vendas se tornar uma rotina. Isso, né? E começar a ter a frequência e a coisa ir no automático depois, No né? automático depois. E que é prático, é muito prático. Entendeu? E a gente vê também que, por exemplo, a gente tem que, por exemplo, criar um chamado estoque bom. Então, esse estoque bom, ele começa a confiar, o próprio vendedor começa a confiar.
entendeu? Então pegou uma moto lá em Cotia, mas ele é vendedor da loja de Itapevi, por exemplo. Ele não está vendo a moto, Não. mas ele pode confiar. Porque Porque ele fez uma avaliação bem feita. o que ele falar que tem lá é isso mesmo, entendeu? Não chega e fala, pô, mas espera aí, a moto tá falando Estava de um jeito e agora de outro, né? não. Então esse processo confiável Da avaliação é muito bom. a gente criou com o tempo, né? Muito bom. É. Meu, muito obrigado por ter vindo no Dedilhas. Muito bacana ter com você aqui. A gente conseguiu lembrar um monte de coisa que eu fiquei passando aquele filme na cabeça, né? Dos momentos que eu trabalhei com moto e tudo mais. E muito obrigado mesmo. Vou te dar um vinho de presente aqui. Opa, isso é bom também, hein? Vinho italiano. Aqui, ó. Olha Você que levar pro lindo, que Dedilhas. legal. Olha aí, gente, que bacana. Vamos tirar uma foto nossa aqui. Obrigado, hein?